É o seguinte, vamos lá. Vamos partir direto para a picância aqui do nosso programa, que é a campanha contra a Amazônia. E por isso mesmo eu quero que a produção coloque os prints maravilhosos que nós encontramos no Twitter, né? Aí depois eu vou explicar de quem que são esses prints aí, né? Porque, de fato, eu, por exemplo, que não sou uma pessoa muito dada a assistir seriado, nunca tinha ouvido falar dessa cidadã aí, mas tudo bem. Seria cidadã ou cidadã? Cidadai? Acho que é cidadai, né? Nesse caso. É uma cidadai. Aí está o primeiro, né? O problema é que eu sou cego aqui. Sobre a internacionalização da Amazônia, que ela diz, Hunter Schafer. Ela diz que a internacionalização, como reserva e patrimônio global de toda a humanidade, deve ser o começo de uma nova era para os povos originários da América Latina. Isso é muito bonito mesmo, né? Os povos originários. O problema é que ela nem sabe quantos desses povos originários moram lá na Amazônia. Qual é a porcentagem de povos originários, entre aspas, que nesse momento aqui moram na Amazônia. Eu não sei se ela já foi para Manaus, para Rio Branco, para Boa Vista, né? Aqui também a Amazônia internacionalizada também pega aqui uma parte do Pantanal, então não sei também se ela já foi para o Mato Grosso do Sul, não sei de nada. O que eu sei é que, né, ela defende a internacionalização da Amazônia com a desculpa dos povos originários, entre aspas. Tem mais prints aí? Bom, esse print é só para provar, né, as ligações estreitas que ela tem aí com o governo e as forças armadas norte-americanas. Nesse caso aqui ela está falando com essa tal de Laura Richardson, que aparentemente, se eu não estou enganado aqui, é responsável pelo Comando Sul das Forças Armadas Norte-Americanas. Se não me engano é algo assim, né? Se eu não estou enganado. Próxima produção. Aqui, outro palpite da nossa astre norte-americana. Deve ser norte-americana, né? Deve ser. Ela também diz aqui que o aquífero Guarani deveria também. Ela está preocupada com o aquífero Guarani. Agora eu não estou enxergando direito os pintos, mas beleza, agora eu estou. Ela está preocupada com o aquífero Guarani. Ela acha que a área deve ser negociada, né? E mais ainda, ela está preocupada com a eliminação de grupos terroristas que estão presentes na Tríplice Fronteira, como o Hezbollah. E defende a instalação de uma base norte-americana ali na Tríplice Fronteira, né? Também está muito preocupada com a nossa Tríplice Fronteira, portanto com Foz do Iguaçu. Alô, Roberto França, cuidado, você pode a qualquer momento ter um encontro muito traumático com a Hunter Schafer aí na sua cidade, tá? E ela está preocupadíssima com o aquífero Guarani. Eu fico realmente comovido. Eu que moro numa cidade que é abastecida pelo aquífero Guarani, que é Ribeirão Preto, né? Eu me preocupo aí que, né, os meus familiares vão provavelmente ter que pagar mais caro pela água, coisa assim. Se é que eles não vão morrer de sede, né? Que é o mais provável. Bom, próxima produção. Isso aqui tudo é para mostrar como essa cidadai se preocupa, né, com o Brasil, né? Ela diz aqui, ironicamente, que vai ser chamada de agente da CIA, né? Mas é difícil não chamar uma pessoa dessa de agente da CIA, convenhamos, né? Próxima. E aqui, ela é mais explícita ainda na sua política pró-imperialista. Ela faz questão, inclusive, do tweet dela vir em português. E ela diz, morei no Sul na minha infância. Sei lá, né? O que essa mulher foi fazendo? Não sei se é mulher também, mas é alguma coisa trans aí. Veio fazendo, se realmente morou no Sul do Brasil, quanto tempo ela morou no Sul do Brasil, né? E posso atestar que é um estado falido. Um estado falido, olha só, quem ela pensa que ela é, na palpite. Eu sonho com separatismo em uma Amazônia administrada pelos Estados Unidos. Aqui ela já defende abertamente, ela defende abertamente que a Amazônia tem que ser administrada pelos Estados Unidos. E sobrou para o Brasil, segundo ela aqui, apenas uma parte um pedaço, Minas Gerais, né, Rio Grande do
Perdão, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e os 2 Mato Grosso. E São Paulo, bom, sei lá de onde ela tirou esse mapa também. Bom, volta pra mim aqui, produção, depois a gente mostra mais prints. É o seguinte, né? Alguém poderia me perguntar, quem é Hunter Schafer? Qual a importância disso, desse ser, para, né, as políticas aí, relativas principalmente à Amazônia? Bom, de fato, a gente poderia dizer, não é ninguém, não é nada. É só uma atriz, né? Inclusive, eu consultando aqui pessoas com menos idade do que eu, que são mais afeitos a assistirem Netflix, essas coisas, perguntando quem era a tal da Hunter Schafer, me falaram que ela tem feito muito sucesso num seriado chamado Euforia, que até ontem à tarde eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, ela é meio que uma dessas ativistas do imperialismo, né? Que fazem atrizes, que fazem sucesso, né? Como tem de monte, atriz, cantor, atriz pop de seriado, de filme, Hollywood, cantor pop, o que mais? Tem aqueles ativistas tipo Greta Thunberg, esse tipo de coisa, né? Esse é digamos assim, essa é a explicação política, né, de quem é a pessoa. Mas a posição dela e a insistência, vocês verem, são vários posts, né, sobre esse problema. Essa insistência, ela revela a importância não da opinião desse ser aqui, que no final das contas a opinião dela, sozinha, não muda nada, não tem diferença nenhuma. O que é importante é que a insistência no tema revela uma preocupação do imperialismo maior, um aprofundamento da campanha contra o Brasil, né, contra a Amazônia, por retalhar o território brasileiro, né, coisa que um monte de esquerdista aí está subestimando, fazendo campanha contra os... Quando a gente dizia que a campanha contra os bandeirantes era uma campanha para dar menos importância para o tamanho do país, criar uma situação, um pretexto para que você gere aí uma ideologia, uma política que favoreça dividir o país, o pessoal ficava lá naquele negócio, os bandeirantes eram assassinos, os bandeirantes isso e aquilo. Ficavam se atendo aí a um revisionismo histórico, que é uma coisa que está fora da realidade, né? E pior, eles se perdiam aí no ponto central do debate, que é qual a importância de fato, né, dos bandeirantes e do tamanho do Brasil hoje em dia. E agora vem aí o imperialismo e começa a difundir no Twitter uma série de coisas aí relativas à divisão do país, à instalação de bases norte-americanas no país, né? Vejam que a coisa, companheiros, é grave, muito avançada, né? Não é qualquer opinião, não é a opinião de uma pessoa isolada, é a opinião de uma pessoa que nitidamente age, né? Ela como pessoa famosa e tal, ela age, né, como uma verdadeira ativista e pró-imperialista. E ela, né, vocês vejam só, é importante a gente dizer aqui, brincadeiras à parte que eu fiz no começo aqui, quando eu comecei a citar quem era a pessoa, que eu falei de trans, essas coisas todas, ela é a típica identitária. Isso é outra coisa também que a gente vem falando disso já há muito tempo. O identitarismo é a ideologia, né, que está sendo usada pelo imperialismo para se infiltrar nos países, se infiltrar na esquerda, né? É a ideologia que serve como pretexto para o imperialismo implantar suas políticas, seus interesses nos países. Então eles vão no Afeganistão e eles justificam o massacre do povo afegão com o identitarismo em defesa, entre aspas, das mulheres. Eles vêm no Brasil e justificam dividir o país como pretexto os povos originários. E assim eles fazem em todos os lugares, né? Ela é uma identitária típica, né? Se você der aí se você colocar no Wikipedia, né, o nome da pessoa, vocês vão descobrir que ela é tida como grande ativista do
LGBTQI+. Então ela é ativista da causa, né? Então ela é uma típica identitária. E ela é, ao mesmo tempo que uma típica identitária, ela é uma ferrenha defensora do imperialismo. Assim, o negócio eu convido vocês a olharem o Twitter dela. Inclusive você pensa que nem atriz ela é, na realidade. Você nem lembra que ela é atriz. Você acha que ela é uma política mesmo, uma pessoa política. Porque o Twitter dela é uma postagem atrás da outra sobre questões políticas. E todas elas, absolutamente todas elas, são pró-imperialistas. Ela é tipo se o MBL tiver algum trans, ela seria exatamente essa pessoa. Ela é um trans do MBL, com o agravante de que ela é norte-americana. Aí a coisa fica ruim, né? Aí a coisa pega. Mas eu mandei outros prints aí pra produção, pra vocês terem uma ideia, pra quem ainda tem dúvida ou não. Antes de eu receber esses prints, eu vi o comandante Robson Farinazzo também divulgando, né, esse mapa e criticando esse mapa. Então, para vocês terem uma ideia de como a pessoa, de como isso daí está realmente rodando o país, né? Rodando as redes sociais e defendendo aí o imperialismo, né? É muito claro isso daí. Nós precisamos ter muito claro que a situação é grave, né? É bem grave. Bom, produção, coloquei mais 2 prints aí. Esse é um. E ela novamente preocupada em escrever em português, vejam só. E eu vou falar uma coisa pra vocês também. Não dá pra pegar todos os prints. Ela faz questão de escrever em espanhol. Ela tá comemorando a prisão da Kirchner, né? E é interessante, inclusive tem um post dela, de um outro cara, pró-imperialista aí, eu acho que é argentino, inclusive, que diz que, antes de eu ler esse daqui, só pra vocês terem uma ideia do nível aí do nível da pessoa, né? Ele diz o seguinte, um tal de Artem ucraniano. Alberto Fernandes deve ser reconhecido como o Gorbachev argentino, que em seu mandato destruiu o peronismo de dentro, do mesmo modo como Gorbachev destruiu a União Soviética. Fez o que ninguém mais poderia conseguir de fora. Então vocês vejam, é um elogio, tudo bem, um pouco irônico não sei também se é irônico, né? Não sei se mas é um elogio ao Alberto Fernandes e mostra que o direitismo total, né? Elogiando o Gorbachev por ter destruído a União Soviética, essa coisa toda. Lembrando, né, notícia de hoje, que o Gorbachev faleceu hoje, né? Bom, vamos lá. Ela escreve em português. Brasil é um estado falido que nasceu como um estado escravocrata. Vejam só. Isso aqui serve também para os esquerdistas idiotas que ficam repetindo essa porcaria, falando que o Brasil nasceu como um estado escravocrata, que é uma coisa totalmente anti-histórica, né? É uma análise antimarxista e, conforme fica bem claro aqui, uma análise reacionária sobre a história do Brasil. Eles não podem dar moral para ninguém. Eles pretendem continuar a exploração do habitat da etnia Yanomami na Amazônia. Eu sei lá o que ela quer dizer com isso exatamente, né? Além disso, tanto bolsonaristas quanto lulistas têm ódio contra o mundo democrático ocidental. Sacou? O nem Bolsonaro nem Lula dela? E aí tem mais um também que é o nem Bolsonaro nem Lula. Aí está, um meme bastante feio, que ela diz: bolsonaristas e lulistas são um perigo para o sul civilizado do Brasil e da Amazônia. Olha que maravilha. O Brasil, aí ela põe o Putin com o símbolo do comunismo, e o Putin abençoando o Lula e o Bolsonaro, né? O Brasil está condenado entre dois lados da mesma moeda populista. Lula, um castro-chavista de esquerda, que fundou o Foro de São Paulo, e Bolsonaro, um chavista de direita que simpatizou com Chaves nos anos 90. O Brasil não cresce economicamente e está em recessão. Para que será desemberado, sei lá que é isso, e o sul produtivo se tornará independente. Eu não entendi direito esse finalzinho, mas tudo bem. Vocês vejam aí, pode voltar aqui, produção. Vejam quem é, né, a tal da Hunter Schafer, ou Schaffer, sei lá como é que se diz isso aqui. Para vocês terem uma ideia da política, né, da pessoa, é o seguinte: ela tem uma outra postagem no Twitter
fala o seguinte: hoje é o nascimento de Juan Batista Alberti, padre da Constituição Nacional, que criticava o estatismo patrioteiro que ele atribuía à herança colonial hispânica e o considerava o principal obstáculo para o progresso das nascentes repúblicas latino-americanas. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara aqui, né? Mas eu estou destacando aqui só o seguinte: vocês vejam a ideologia, né, de assim, não podemos ser nacionalistas. O nacionalismo latino-americano é um problema. Vocês percebem o perigo da coisa? O nacionalismo latino-americano é um problema e, portanto, nós devemos ser contra o nacionalismo e a favor como ela diz aqui, de um individualismo, de uma liberdade individual. Então, assim, o nacionalismo seria a liberdade nacional. Isso é ruim. Então, a luta pela liberdade nacional dos povos latino-americanos é ruim. Porque o bom mesmo é você lutar pela liberdade individual. Eu não vou entrar aqui no problema filosófico da coisa porque não dá tempo. Isso daí, logicamente, é uma falácia total. Mas, assim, vocês vejam como essa ideologia direitista ela está impregnada na esquerda. Porque, vejam, a esquerda não fala mais em nacionalismo latino-americano, menos ainda nacionalismo brasileiro. A esquerda não fala nada disso. Por quê? Porque o importante é falar besteira e abobrinha sobre a luta das mulheres, entre aspas. E aí você pode votar no Simone Tebet, né? Sobre os povos originários, entre aspas. E no caso dos povos originários, aí tudo bem, aí você pode falar em nacionalismo. Sabe por quê? Porque não existe isso, povos originários. O que eles querem é roubar um pedaço da América Latina e dar para os Estados Unidos. Então, nesse caso aqui, você pode fingir que você defende os povos originários, né, a terra deles, que seria uma espécie de nacionalismo. Mas nesse caso você pode falar, porque não existe de fato isso daí, né, e é só um pretexto para você entregar para os Estados Unidos. E estamos, portanto, diante aqui, né, essa atriz aqui, ela revela, né, com toda a clareza, né, aonde vai o identitarismo e aonde vai a esquerda pequena burguesa que está infestada, empesteada dessa ideologia reacionária. Empesteada, eu acho que essa é a palavra mais correta, né? É um negócio nojento, né? E, como eu falei no começo, se preparem que agora vem independência por aí e vocês vão ouvir muita groselha sobre a história do Brasil. E todas as groselhas ditas pela esquerda pequeno-burguesa, pró-identitária, e pela direita pró-imperialista, todas elas, você pode ter certeza, que estão a serviço do imperialismo contra o povo brasileiro. A gente não pode titubear. Nós temos que, diante dessa questão, a gente tem que prontamente denunciar o que está acontecendo, né? Não podemos ter nenhuma dúvida que essas teorias sobre o Brasil, sobre a história brasileira, etc e tal, né? Como, por exemplo, né, que o Brasil é um estado escravocrata, né, dessa maneira, é um estado fundado na escravidão. Quem vocês já ouviram falar muito disso? Tem vários caras aí que são ditos de esquerda que falam coisas desse tipo, como, por exemplo, Gessé de Souza, coisas parecidas com isso, para ser mais justo, né? Então, tudo isso daí está a serviço do imperialismo. Nós, direta ou indiretamente, a gente tem que denunciar. Bom, falei muito, né? O tema é um pouco ou muito nojento, escatológico, né? E desse jeito aqui não tem como a gente perder, como é que se diz? Perder não, como é que fala? Não tem jeito da gente perder o nojo que a gente tem por esse pessoal aí, por esses identitários canalhas e safados, né? E por falar nisso, para ficar mais legal e a gente fechar o nosso programa em homenagem à esquerda pró-imperialista, o Boric,